Ele estava plenamente consciente do desenvolvimento da genética humana. Então é uma coisa a perguntar, por que o Dreyfus então optou por desenvolver a genética de drosófilas aqui, né? E não, por exemplo, a genética humana, que seria mais lógico, porque ele tinha formação médica, ele era médico, então seria o mais lógico, e sabia o que estava acontecendo no mundo. Exatamente pelo movimento eugênico ser muito forte na Alemanha naquela época. Então a criação da Faculdade de Filosofia aqui, quer dizer, com a vinda dos professores a partir de 1934, então o nazismo já estava implantado lá. Hitler toma o poder e põe todos os judeus e meio judeus para fora do funcionalismo público e mesmo de empresas particulares já em 1933. Quer dizer, por isso que os professores vieram para cá, esses grandes professores alemães vieram para cá, porque eles eram judeus, ou considerados judeus, mesmo quando eles não se consideravam, não importa. O que é incrível é que os geneticistas alemães tiveram uma participação terrível para a alimentação do nazismo. Quer dizer, quando Hitler faz todo a campanha contra os judeus e começa com o arianismo, começa com essas loucuras de que os arianos são superiores e os judeus devem ser exterminados, coisa desse tipo, ele começa lendo os livros de genética humana. O interessante é que a genética humana, por incrível que pareça, foi um fruto da genética de Drosophila. Por quê? Houve aquele grande entusiasmo em várias partes do Brasil. Começaram a aparecer jovens pesquisadores sobre Drosophila e, com isso, estruturava-se os laboratórios de biologia para o lado da genética de Drosophila. Aí, o Miller chega 10 anos depois, ou 8 anos depois, e ele vem para o Brasil e me diz: Avan, nós estamos desenvolvendo nos Estados Unidos a genética humana. Ele está com grande potencialidade, grande possibilidade de ter uma coisa. Por que você não muda para a coisa, para a genética humana, e começa a desenvolver a coisa aqui no Brasil? Naquela época era uma coisa fantástica, né? Estava começando, né? Legene tinha descoberto há pouco, né? A trissomia do 21, e estava começando também o grupo do Ford na Inglaterra, detectado a síndrome de Klinefelter sendo decorrente de um excesso de cromossomo X. Então estava começando. Eu estava tudo animado com Drosophila, até já tinha a Ricociara no caminho, então eu estava animadíssimo com a Ricociara também. Eu disse: olha, vamos fazer uma coisa. Ao contrário de eu mudar, eu quero 3 bolsas. Eu vou mandar para os Estados Unidos 3 pesquisadores que estão trabalhando. Um deles trabalha com genética, já está fazendo parte de genética humana, mas 2 deles trabalham com Drosophila. Fico um ano nos Estados Unidos se preparando para fazer genética humana. E ao contrário de 3 bolsas, ele me deu 4. Porque eu tinha pedido bolsa para Newton Freire Maia, Salzano, o Pedro Saldanha, que eram os 3 que estavam. E o Frota Pessoa estava nos Estados Unidos. Ele deu uma bolsa a mais para o Frota. Então ficaram os 4. Não havia tanta facilidade de bolsas, mas a Rockefeller, com esse sistema de ir nos laboratórios e ver quem podia ser aproveitado, ele deu bolsas para muita gente no Brasil. Então você encontra na história da genética humana e de Drosophila, você encontra a maioria dos que ficaram na especialidade estiveram nos Estados Unidos com bolsa. Houve uma série de outros desenvolvimentos
que se relacionavam, por exemplo, com o início do desenvolvimento da genética humana, que foi muito apoiado pela Fundação Rockefeller. Que a Rockefeller tinha recursos mundiais e que ela não pôde aplicar na Europa por causa da situação instável da guerra, né? Não podia aplicar na Ásia também por razões semelhantes e nem na África, não sei. Então escolheu a América Latina para investir. Do ponto de vista assim filosófico, a ideia deles era melhorar a qualidade de vida do povo aqui, a alimentação, saúde, e tudo. Esse que era o objetivo maior da Fundação Rockefeller. Né? Eu tenho a impressão que uma das coisas é fazer uma divulgação tal, da própria fundação. Uma segunda parte, que acho que nos Estados Unidos isso aí é muito importante, quer dizer, se você jogar um dinheiro num país e mandar gente do Brasil para lá, a pessoa fica meio dependente dos americanos. Isso é verdade. Quer dizer, não é só a filantropia, não, é um pouco de filantropia também. Bom, havia, assim, por exemplo, o Newton Freire Maia, que na prática é o fundador da genética humana no Brasil e da genética médica, apesar dele não ser médico. Ele começou a trabalhar, depois foi para Curitiba e lá continuou cada vez melhor, mas ele deixou uma obra fundamental de origem da genética no Brasil. O Salzano é um baluarte da genética humana, fantástico. Continua trabalhando intensamente, produção fantástica, enorme, prestígio internacional, que é do Porto Alegre, né, da Universidade do Rio Grande do Sul. O grupo do Freire Maia, Curitiba. Depois, no Rio, tem também alguns seguidores, mas não tão intensivos como esses dois. Aqui em São Paulo tem vários, alguns que tiveram experiência aqui, depois se implantaram na pesquisa em outras universidades, como o Bernardo Begelman. E lá na Unicamp, então, eu tive a oportunidade de criar, com o apoio do primeiro diretor da Faculdade de Medicina lá, que foi o professor Antônio Augusto Almeida. Então ele achou que devia criar era um departamento de genética médica. Coisa que naquele tempo falar em genética humana, não médica, mas falar genética humana, era considerado uma conversa esotérica. Esse negócio não existe, ninguém falava em genética humana, né? Então imagine isso criado dentro da Faculdade de Medicina. Não, vamos criar um departamento. E olha, é incrível que só na Unicamp que existe um departamento de genética médica. Em todo o país não existe um departamento de genética médica. Veja que coisa. E aí, quando os 4 voltaram, eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Genética, criei uma comissão de genética humana. Nessa comissão de genética humana, eles tinham o dinheiro que quisessem. Podiam se reunir em qualquer lugar do Brasil, com uma condição agora que eu tinha exigido, que qualquer pedido fosse julgado por essa comissão. E se essa comissão aprovasse, ia direto. Não tinha problema. E aí começou a famosa genética humana, como ela é hoje por aí, que está dando show de bola.